Entender as suas crenças ajuda você no processo da reprogramação mental. É isso mesmo, sobre isso que vamos falar aqui hoje, sobre as crenças, como é entender as minhas crenças. Meu Deus, não é nada fácil entender as minhas crenças, né? Às vezes eu até sei que eu as tenho, mas eu não consigo entender, não sei de onde que ela vem, por que que eu ajo assim, né? Por que que isso acontece na minha vida, né? As crenças, elas são aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, de forma positiva, também de forma negativa. Mas muitas vezes, aquilo que nós aprendemos, que era para o nosso bem, né, com a nossa família, com nossos pais, professores, muitas vezes nós aprendemos aquilo de um jeito que nos deixou com ali uma crença negativa. Por exemplo, vamos falar de comportamento, né? Vamos falar de comportamento, que nossos pais falavam para nós e que nós falamos para os nossos filhos, né? Se você se comportar mal, as pessoas não vão gostar de você. Se você não fizer aquilo que a tal pessoa manda, você vai ficar de castigo. E aí, tudo bem que isso era ali para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, mas qual foi a crença que ficou em relação aqui, ó? O que é comportar mal, né? Comportar mal é você ser o que você quer naquele momento, você ser do seu jeito, você não querer fazer algo, porque às vezes a criança, ela não quer fazer algo porque aquilo incomoda ela, porque aquilo deixa ela chateada, dependente do que ela vai fazer, ou que ela tem que falar, ou quando ela tem que emprestar o brinquedinho dela para a colega, e ela não quer emprestar aquele brinquedo, mas ela é obrigada a emprestar, porque senão as pessoas vão pensar mal dela, né? Quando alguém manda, algum adulto manda ela ir lá fazer alguma coisa, ela não quer fazer porque ela se sente mal. E o que o adulto faz? Ele fala que se ela não for, ela vai ficar de castigo. Então você traz aí, né? Você vai crescendo e vai carregando essas crenças ao longo da sua vida. Aí o que acontece hoje, né, na vida adulta? Não tem ninguém para falar que se você se comportar mal com outra pessoa, tratar outra pessoa mal, se você não fizer aquilo que a pessoa tá pedindo para você fazer, as pessoas não vão gostar de você. E aí você se sente mal quando você não quer fazer tal coisa, mas a outra pessoa tá querendo te obrigar a fazer, e você se sente mal em não fazer aquilo. Você acaba fazendo mesmo não querendo fazer, você acaba indo em tal lugar mesmo não querendo ir, você acaba se profissionalizando em algo que você não queria, mas você faz porque senão a pessoa não vai gostar de você, né? Em questões de se profissionalizar, né? Às vezes a pessoa cresce, a pessoa queria ser artista ou queria ser, sei lá, qualquer outra profissão, menos a profissão do pai. Mas o pai e a mãe que já segue ali aquela, né? Todo mundo é médico, o filho também tem que ser. Todo mundo é engenheiro, o filho também tem que ser, né? Toda família tem aí, trabalha, toda família é concursada, o filho também tem que ser. Ele não pode seguir a profissão dele, porque senão alguém não vai gostar, senão os pais não vão gostar. Então você fica aí com essa crença de incapacidade, você não pode escolher o que você quer ser, você não pode escolher o que você quer fazer, né? Toda vez que você pensa em que você pode querer ter algo, sempre vem uma coisa e atrapalha. Então, assim, essa foi uma crença que nós aprendemos na infância, que faz com que, fez, né, com que nós fôssemos educados, né, não sei dizer aí nos seus relacionamentos, aí na sua experiência, se foi positivo ou se foi negativo, mas o importante é que quando na vida adulta você ainda tem aquela crença da infância, né? Então, é uma crença que a gente precisa limpar, precisa reparar, precisa olhar para ela. Por que que eu não tô naquela profissão que eu queria? Por que que eu não faço aquilo que eu quero? Não faço, sei lá, algo em mim que eu quero, as mudanças em mim? Por que que eu não ajo? Não posso agir com as pessoas como eu quero. Eu não gosto que você age assim comigo. Eu não gosto que você fale assim comigo. Eu não gosto quando você me trata assim. E você não pode falar isso. Você acaba que não fala. E engole as ofensas, engole o jeito que as pessoas estão fazendo, né, com você, ou com suas coisas, ou entrando na sua vida, invadindo aí a sua privacidade, e você acaba por ir aceitando, porque foi o que você aprendeu. Aprendeu a obedecer, aprendeu a aceitar as pessoas, né, e você trouxe aí, claro que nossos pais, os professores, fizeram com a melhor intenção possível, porque queria que nós fôssemos adultos
bons, pessoas boas, pessoas de bem, porque é isso que a gente deseja para nossos filhos, né? Então os pais, eles fazem do jeito que eles sabem, mas como todos nós passamos por crenças, né? Então essa é uma das que eu partilho aqui. E tem as outras crenças, né? Crença da violência, crença do pai que bate na mãe, da mãe que trai o pai, dos filhos, né? Da droga e tal, da violência. Então tem várias crenças que a gente trouxe ali na infância, né? Da crença da mentira. Então são muitas crenças. E cabe a nós a limpar essas crenças hoje adultos se a gente quer viver uma vida diferente, né? Na fase adulta, agora eu sou adulta, eu mando em mim, eu posso mandar nas minhas emoções, eu tenho autonomia sobre mim, porque eu não sou mais uma criança, eu tenho autonomia sobre mim e agora eu sim vou limpar isso, vou olhar para isso, vou entender que o meu comportamento, a minha ação, a minha reação hoje diante da vida é por causa daquilo que eu aprendi. E por isso que eu não consigo ser diferente. Não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo ser diferente. Sempre algo parecido vai ressonar com aquilo, né? Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja como pessoa, seja com o dinheiro, né? Algo vai ressonar com essa crença que ficou ali engavetadinha ali no teu inconsciente, né? Então hoje cabe você a limpar isso, a olhar para isso, a entender. E quando você entende que tem aí, né, eu gosto de chamar de gavetas, tem aí uma gaveta ressonando com aquilo que eu aprendi na infância, quando você olha para isso, você consegue limpar, consegue liberar essas gavetas, consegue fazer aí um novo caminho neural, né? Porque o nosso inconsciente, ele é muito inteligente, ele grava tudo, ele guarda tudo e coloca em ressonância com toda a nossa vida. Então eu preciso entender, olhar para isso e saber limpar. E como entender, como olhar para isso, como limpar? Primeiro é você se perguntar, por que que eu estou agindo assim? Por que que quando acontece essa tal coisa na minha vida, ou quando a pessoa fala tal coisa, ou quando eu estou diante de realizar um grande sonho, eu desisto, por que que eu tenho essa reação? Né? Essa reação é a emoção que vem, né? De acordo com as informações que você tem no teu inconsciente em relação a isso, né? Então, como limpar? É olhar para isso, é perguntar por que que eu estou me sentindo assim, né? E é muito interessante falar sobre isso, que outro dia, né, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, nós já estávamos trabalhando essa questão das emoções, né, juntas com ela, eu já estava trabalhando com ela essa questão da emoção, dela olhar para a emoção dela se perguntar como estou me sentindo diante disso, o que eu estou sentindo com esse acontecimento, observar a emoção dela, né? E aí o que aconteceu? Ela era uma pessoa muito explosiva, né? E deixava mesmo a emoção tomar conta dela e as decisões que ela tomava dava sempre errado, era sempre a pior, né, decisão, porque estava na explosão da emoção e não tomava a atitude certa que deveria tomar diante das questões, né, desafiadoras na vida dela, que são muitas. Uma questão era, ela tem um filho que tem ali um, né, déficit psicológico, e esse menino que não tem vícios de roubar, né, não tem vício de roubar, ele foi a um lugar, tava com fome, pegou alguma coisa, comeu e saiu. E aí quando ele saiu, a polícia foi atrás dele e ele caiu na briga com a polícia, ele inventou de bater na polícia. Olha só como que é o grau do déficit que ele tem. É um adulto que tem todo um laudo, que ele tem um problema psicológico, que ele tem as questões dele, né, que é agressivo e tal, mas aí ele foi e agrediu a polícia. E aí ele foi preso. E aí quando ele foi preso, nós já estávamos trabalhando, né, essa questão da emoção, do como ela se sente diante da situação. Ela mandou para mim a mensagem que tinha acontecido isso. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei com ela, olha, tenha calma, porque tudo se resolve. Isso vai ser resolvido desde que você cuide das suas emoções. Isso vai ser resolvido para você da melhor forma possível, né? Traga o entendimento que isso foi uma questão dele. Ele também, tendo déficit ou não, ele também atrai para ele as questões para a vida dele, né? Então, isso que aconteceu também atraiu, também uma forma de aprendizado para ele, mesmo com o problema psicológico que ele tem. Observa a sua emoção, faça aquilo que você pode fazer, mas
com tranquilidade, com calma, limpa a sua emoção, faça Ho'oponopono, faz aquilo que é para fazer, que você pode fazer para elevar essa energia. Isso não é fácil, mas você vai dar uma outra resposta para o teu inconsciente. Porque ele, quando veio o problema, ele trouxe essa resposta. Qual é a resposta que você está acostumada? A surtar, a ir atrás, procurar advogado, gastar dinheiro, fazer dívida, porque se ela fosse procurar advogado, ela ia fazer dívida que ela não tinha dinheiro para pagar, né? E ela falou assim, olha, uma das primeiras coisas que eu ia fazer era procurar advogado, mas eu fui lá, conversei, falei, né, tudo, mostrei lá os documentos que tinha, falei do problema dele, e aquele famoso entreguei na mão de Deus. Estou confiante que algo de bom vai sair daí. Foi o que ela fez, foi o que ela falou. Estou confiante que algo de bom vai sair daí. É um filho caçula dela. Então, imagina para uma mãe, né, ter que trabalhar as suas emoções diante dessa situação. Então, foi o que ela fez. Ela trabalhou, ela deu uma outra resposta química, porque é química, né, que o inconsciente salta. Que é a adrenalina que faz você explodir, né, e ela deu quando ela trabalha a emoção, quando ela olha para ela, como que ela tá se sentindo, o que ela fez? Ela deu uma outra resposta pro inconsciente dela. E ele vai procurar ali, porque o nosso inconsciente, ele é protetor, né, instintivo protetor, ele traz as respostas, porque é uma forma dele saber que é a sua reação, é o caminho neural, né? E aí, quando você faz quando você tem essa outra reação, ele é obrigado a fazer um outro caminho neural. Ele é obrigado a encontrar a resposta para essa reação que você teve. E aí ele vai entender que aquela já não serve mais. Mas isso é um processo, tá? Porque ele vai continuar trazendo aquilo ali até você fazer, até você repetir, você fazer um novo caminho neural. E foi isso que ela fez, né? Ela trouxe uma nova resposta. Ela falou assim, olha, estou confiante, o que der nesse processo aí dele, né, do meu filho, vai ser aquilo que tem que ser, porque as coisas, né, acontecem, tudo se resolve. Ela foi trazendo assim, né? E ela foi conversando com ela. Toda vez que ela ficava triste, ela conversava com ela. Por que eu tô me sentindo assim? Eu sei que tudo se resolve, eu sei que isso vai ser resolvido, eu sei que ele também atrai questões para a vida dele, que ele precisa trabalhar as questões também, mesmo tendo esse problema psicológico, ele vai conseguir lidar com isso, né? Ele não vai morrer nessa questão, ele não vai, né? E ela foi fazendo isso. E ela falou assim, olha, ele passou uma noite na cadeia, né? Eu fui lá, fiz aquilo que eu tinha que fazer, não mexi com advogado, porque me ofereceram advogado, que eu tinha que pagar advogado, que eu tinha que pegar empréstimo, que eu tinha que fazer dívida, que eu tinha que fazer coisas que eu não podia fazer. E eu falei, não, por agora eu não vou mexer com nada. Se eu conseguir um advogado público, vai dar jeito. Se eu não conseguir, vamos ver o que vai acontecer. E ela deixou assim, sabe? O caminho livre para Deus fazer o milagre. E com a consciência elevada, com o pensamento elevado, por mais que vinha ali aquele pensamento, logo ela voltava. Ela trabalhou nisso, né? Isso é trabalhoso, isso dá trabalho, não é qualquer um que quer fazer. E o que aconteceu? No outro dia, né? Passou a noite, no outro dia ela mandou uma mensagem para mim de manhã, ó. Ele chegou em casa e tá tudo bem. E graças a Deus, né? Graças a Deus eu ter trabalhado isso em mim, porque isso não me matou por dentro, porque às vezes a gente fica ali numa angústia tão grande, porque além da gente fazer, né, as dívidas, a raiva e mais problema e procurar saber o que está acontecendo de uma forma agressiva, espalhar para o mundo de fundo o que está acontecendo, né? Antes quando a gente tem essa mania, né, de focar naquele negativo, naquele ruim, e o que você está produzindo? Você está se matando por dentro, está tomando veneno, né? Cortisol, está produzindo ali cortisol, hormônio ruim da raiva, hormônio da insatisfação, da depressão, da tristeza, quando você faz isso. E aí, quando você evita de fazer isso, evita até de comentar com as pessoas que aconteceu isso, o que você está fazendo? Está dando uma outra resposta para o teu inconsciente. E ele é obrigado a trabalhar nisso. Ele vai ficar sem entender até o porquê que você teve essa reação. Porque ele não é inteligente. Ele é repetitivo. Ele cria o caminho neural que ele percebe que é o que você faz com frequência e traz sempre essas respostas. E quando você se observa e muda esse caminho neural, tende a melhorar também essas questões, essas situações, e tende você começar a se observar, como eu falei. Quando você trabalha, quando você reprograma suas emoções, ela não te sabota, né? Então, é um trabalho inicial que você vai fazer. Ela poderia ter perdido a cabeça, até ter pago um advogado que não ia dar em nada, mas gastou dinheiro.
Porque ele foi liberado no outro dia de manhã. E se ela não tivesse, né, pensando nessas possibilidades que o melhor poderia acontecer? Que o melhor aconteceu, ele foi liberado. E se ela não estivesse pensando assim? Se ela tivesse perdido a cabeça? Se ela tivesse noite toda chorando, reclamando, colocando no celular, tristeza, angústia. Não vou falar para você que ela dormiu tranquilamente a noite toda, um sono de beleza, não. Claro que sim, é mãe. Claro que ela, né, teve ali aqueles momentos de pensar no filho. Só que ela pensou de uma forma positiva. Trazendo positivo, criando um novo caminho em relação ao problema, em relação à emoção, à reação, às falas, aos pensamentos, ao que estava cultivando, criou um novo caminho para essa solução. Então, isso é reprogramar a mente, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer para você sair, né, dessa situação e reprogramar suas emoções é entender essas crenças que você trouxe ao longo da infância, a crença da violência, do agir com violência, do agir com medo, do agir com raiva, do agir, sabe, agressivo, né? Então, quando você entende essas crenças que você tem, né? Por que que eu estou pensando assim? Por que que eu estou ficando com medo diante da situação? Por que que eu estou ficando com raiva? Por quê? O medo, quando a pessoa, né, que tem o filho lá na cadeia, o medo que ela pode vir a ter primeiro, dele ficar lá muito tempo na cadeia. Depois, o medo de ser assassinado, o medo dele ficar pior lá dentro. Então, esses são os medos, por quê? Porque a pessoa tá assim, na realidade durante o dia a dia da pessoa. Mas você pode viver fora dessa realidade. Você pode criar uma nova realidade. E como que você cria essa nova realidade? Tomando conhecimento dessas crenças que você tem. Então, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou, né, com medo? Por que diante dessa situação eu estou agindo desse jeito? Se observar e mudar. Fazer ali eu gosto de falar que é ressignificar a situação, ressignificar o momento, ressignificar aquilo que está acontecendo. Por que que isso está acontecendo? E encontrar o lado positivo disso. Não é que ele está na cadeia, era positivo, mas você vai perceber que assim como todo mundo atrai o positivo e o negativo, ele atraiu isso para a vida dele. E que ele, somente ele vai poder limpar isso. Eu vou poder ajudar ele do jeito que eu posso. Mas somente ele pode limpar. Tá vendo que isso é ressignificar? E eu acredito que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Eu não vou focar meu medo nisso. Isso é você ressignificar. Então isso é algo difícil para uma pessoa ressignificar. Que se trata de um filho. Mas quando você quer reprogramar as suas emoções, quando você quer viver uma vida tranquila, mesmo diante dos desafios, atrair aquilo que você deseja de uma forma fácil, positiva, você se dá esse trabalho. Foi esse trabalho que eu me dei e é esse trabalho que eu ensino as pessoas também, que eu partilho sobre como dominar as suas emoções para ter uma vida tranquila e feliz. E para você aprender a dominar as suas emoções, estou preparando uma semana 100% gratuito, onde vamos falar sobre dominando as emoções através da gratidão, que é uma energia poderosíssima para você elevar a sua energia, e vamos falar sobre o domínio das nossas emoções, né? Como dominar as emoções, para que dominar as emoções, como viver uma vida mais calma, tranquila, saudável e feliz, dominando as emoções, né? Para não deixar aí que aquela energia coletiva, os acontecimentos negativos, coletivos, interfira no nosso dia a dia, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos sentindo. Eu preparei, né, estou preparando uma semana de entendimento e de ação através da gratidão para você aprender a dominar as suas emoções. Eu vou deixar um link aqui, esse link que eu vou deixar, tem algumas perguntas que eu tô te fazendo para você responder, para me ajudar a preparar aí, essas perguntas vão me ajudar a preparar, né, as suas respostas dessa pergunta, vai me ajudar a preparar essa semana aí das emoções, né, que eu vou trazer com base nas suas respostas, para te ajudar aí a você a dominar essas emoções. Vou pedir que você deixe lá o seu e-mail, porque vou mandar no seu e-mail o vídeo. Esse vídeo é para você ouvir à noite, começar a reprogramar as suas emoções, para você aí sentir o gostinho de ter uma vida mais tranquila, mais calma, mais feliz, através do domínio das suas emoções. E também vou deixar lá o link
no seu e-mail o link do grupo para você participar da semana do domínio das emoções através da gratidão. Então carrega no link que eu vou deixar aqui, preenche lá tudo que eu te pedi para você preencher, deixa o seu e-mail e depois eu vou enviar no seu e-mail as duas coisas. O vídeo para você reprogramar a sua emoção, as suas emoções, é 100% gratuito esse vídeo, e também vou deixar o link para você acessar o grupo e participar da Semana das Emoções, ok? Um beijinho, até o próximo vídeo.